Então tá bom. Então, né, boa tarde, bom finalzinho de sexta-feira. Vamos ver se a gente chega até o final objetivo, todo mundo acordado, mas tô brincando, né. Então, assim, eu vou fazer uma aula que eu já fiz uma vez, que eu acho muito legal, que me pediram, que é uma aula que dá um resumão de refração em criança, né, que é uma coisa importante que a gente tem que ter o conhecimento e o jeitinho para fazer. Então, eu vou começar bem do princípio mesmo, né, que é falando um pouquinho de acomodação, porque isso é uma coisa muito importante sempre e em criança especialmente, né. Então, a acomodação é esse aumento do poder de convergência do cristalino para ajustar o quê? Para melhorar a necessidade da gente de focalizar. Então, quando a gente pensa no paciente emétrope, ou seja, ele está vendo um objeto no infinito, aqui no caso o passarinho, se o paciente é emétrope, essa imagem vai corresponder exatamente à retina. Então, mesmo no paciente emétrope, quando a gente muda esse objeto e se aproxima do olho, ou seja, a correspondência dele vai ficar para trás, então esse paciente vai ter que acomodar para justamente colocar o objeto em foco. E a demanda acomodativa é o quê? É a quantidade de dioptria, ou seja, de grau, que o olho tem que acomodar então para focalizar essa imagem na retina. Então, lembrando do conceito que vocês já sabem, no emétrope vai ser puramente relacionado à distância, que é aquela fórmula. Quando é míope, a gente vai ter um desconto, e quando for hipermétrope, esse esforço vai ser um pouco maior. Por quê? Porque ele tem que vencer a própria hipermetropia mais a distância do objeto que a gente para focalizar. Outra coisa importante que tem muito a ver com prescrição em criança é esse conceito do quê? Toda vez que um estímulo vai provocar acomodação, automaticamente também vai ter convergência, e isso é chamado de convergência acomodativa, que é aquele CA que vira e mexe, a gente escuta, que cai em questão de prova e que tem muito a ver também com questões de motilidade ocular. E o que a gente sabe que nos pacientes normais, para cada aumento de uma dioptria na acomodação, vai provocar então uma convergência acomodativa de 4. Essa que é a relação CA sobre A normal, é esse valor. Então, lembrando rapidinho da fisiologia da acomodação. Então, é a denervação parasimpática, ou seja, é autônomo, não dá para controlar, então por isso que mais para frente a gente vai falar sobre cicloplegia. E junto, o que vai acontecer? O músculo ciliar, ele vai se contrair, vai ter o relaxamento da zônula. Com o relaxamento da zônula vai acontecer o quê? Vai ter o aumento do raio de curvatura anterior e a diminuição do diâmetro, que o cérebro vai ficar mais gordinho, tá? Vai aumentar a espessura, vai aumentar o índice de refração. Diminui também a profundidade da câmara anterior, tem miose, que ajuda também com a própria profundidade de foco, vai ter a convergência, como eu já tinha falado, e os processos ciliares e vítreos deslocam-se para frente. Quer dizer, isso é uma coisa básica que no livro vai ter para a gente estudar, mas o mais importante é lembrar o quê? Que é uma inervação parasimpática e é um fenômeno autônomo. Então aqui, ó, nesse videozinho, vai ter a demonstração disso. Então a gente vai ver o quê? Quando acontece a acomodação, como eu tinha falado, então tem a contração, a zônula vai relaxar, então o cristalino vai ficar mais gordinho e isso vai aumentar o poder de convergência. Então, entrando em alguns conceitos que são muito importantes para a criança. Então, um primeiro conceito importante é o que a gente fala que é a amplitude de acomodação. Então, o que é isso? Se a gente fosse fazer uma analogia simples, é como se a gente estivesse falando assim: se eu vou correr numa esteira, qual é a velocidade máxima que eu consigo correr? E isso está muito relacionado com a idade. Então, se vocês pegam nessa tabela aqui, ó, quanto mais criança, ou seja, quanto menor a criança, maior é a capacidade de acomodar, tá? Então é o máximo da velocidade que conseguiria correr. Mas, por outro lado, tem um segundo conceito que é muito importante, que chama tolerância acomodativa, que é o quê? Não adianta saber o quanto que eu tenho de capacidade de correr, é o quanto que eu aguento correr, quanto tempo eu conseguiria. Então a tolerância é a mesma coisa. Tudo bem que eu posso acomodar 10, mas isso é viável durante um certo tempo? E aí existe uma fórmula, tá, para calcular essa tolerância acomodativa, que seria de 4 a 4,5 menos 0,1 versus a idade, que é um jeito fácil da gente lembrar para poder pensar o quê? Na prescrição, tá?
seria a tal da história da regra da mãozinha. Então, o que que seria isso, esse mnemônico? Quando a criança tem 5 anos de idade, a gente sabe o quê? Ela tem uma amplitude grande, mas o quanto que ela tolera. Então seria o quê? Com 5 anos, até 4 dioptrias, teoricamente, seria uma acomodação confortável. Tudo que passar disso pode dar queixa, portanto. E aí, a cada 10 anos tem uma diminuição de umbral, então com 15 anos cai para 3. E assim sucessivamente, com 25 anos a tolerância na média costuma ser 2, com 35 anos é em torno de 1, ou seja, a partir de 45 não teria mais tolerância, então claro, isso é uma média, mas ajuda a gente ao quê? A raciocinar sobre a prescrição, tá? E aí, falando também rapidamente como ciclopegiar. Por que ciclopegiar? Porque, como eu havia dito anteriormente, né, é sistema nervoso autônomo, não dá para controlar, então, e quanto menor a criança, mais ela acomoda, de maneira que pode dar muito erro. Então, para fazer exame de refração em criança bem feito, tem que ser sob ciclopegia. E aí, tem outra tabela clássica de livro que mostra tanto a concentração, tempo de indução, então a atropina é uma coisa abandonada, que a gente não faz mais, mas o que que eu quero chamar a atenção? O tempo de indução pode ser até não tão diferente entre ciclopentolato e a tropicamida, mas a duração é bem diferente. Então, tropicamida, gente, é um colírio que é muito mais fugaz. Então, em criança, ele pode trazer erros e erros bastante razoáveis de prescrição e de decisão. Então, eu particularmente, na minha opinião, eu acho que é um consenso, ciclopegia bem feita tem que ser com ciclopentolato 1%. E aí, outra coisa para lembrar, né, então acho que vocês já conhecem, mas não custa reforçar, o nosso retinoscópio ele existe, né, então é aquilo que a gente mostra que vai ter essa faixinha luminosa, e esse aqui, a luva sempre para baixo, que é a posição de espelho plano. Então, como eu tinha falado, né, vamos lá, para que ciclopegiar então? Porque vai evitar o ajustamento focal pela acomodação, que é uma grande fonte de erro, especialmente em criança, e também facilita o exame pela própria midríase que o colírio proporciona. Teoricamente, quer dizer, teoricamente não, tem até trabalhos que mostram isso. Uma gota de ciclopentolato bem pingada é suficiente, então, em princípio, não há necessidade da gente pingar 2 vezes ou 3 vezes, especialmente se a gente pensar que ciclopentolato tem efeito colateral e quanto menor a criança, mais o efeito, porque tem a ver com dose também, que tem a ver com peso. E lembrando que pacientes com íris mais escura, né, e orientais, eles têm, em média, mais resistência ao colírio do que caucasiana, então às vezes a gente tem que realmente pingar nesses pacientes uma segunda vez. E aí, quando e como que a gente ciclopegia? Então, na minha opinião, sempre. Então vamos agora destrinchar um pouquinho. Então, claro, a criança que está vindo é pré-verbal, tem uma queixa ou uma suspeita que tem baixa acuidade visual, tem queixa que você conversou e é compatível com a astenopia, tem alteração de motilidade, suspeita ou presença de ambliopia, quer dizer, tudo quando você tem que investigar, tem que fazer direito. Então, claro, às vezes é um paciente que já é seu, você já fez, está tudo dentro do normal, a refração anterior estava na curva, não tem queixa nenhuma, eu acho que também não precisa ser ferro e fogo, cicloplegiar absolutamente todas as crianças, mas sempre que vai investigar, aí se for para fazer refração, tem que ser fazer bem feito, tem que ser com ciclopegia. Como eu havia dito, o ciclopentolato 1%, né? Aí uma outra questão que a gente pode até deixar para depois, que seria usar anestésico, sim ou não. Então, por que usar anestésico quem advoga usar? Porque o anestésico, além da parte de anestesiar e facilitar um pouco o ardido do segundo colírio, ele, em princípio, facilitaria a absorção. Eu, como conduta pessoal, eu particularmente não uso, tá? Então a gente pode depois discutir isso no final, mas tem essa questão, por isso que eu levantei. E a ciclopedia realmente dá o conhecimento do poder refrativo total para a gente decidir se a gente prescreve ou não. E aqui, ó, não que eu faça autorrefratório em criança, mas só para mostrar essa fotinha até de um colega, para mostrar o quê? Olha a diferença do que é o poder acomodativo de uma criança. O grau que estava dando antes. Por quê? Porque simplesmente, mais que o auto tente burlar, tem um objeto lá, que pode ser o balãozinho, a estradinha ou a casinha, a criança não controla, ela acomoda, e depois que você fez a cicloplegia, olha só, a diferença é gritante. Então, você vê, o poder acomodativo de criança é grande mesmo. E aí, agora entrando nas ametropias em si.
Então, o que que seria o normal? Então, o normal é que 90% dos recém-nascidos, eles são hipermétropes e eles têm uma hipermetropia baixa, tipicamente menor do que 5. Isso vai ter, normalmente, um decréscimo constante, mas gradual. Na média, com 3 anos, o máximo de se esperar seria em torno de 3,5. Aos 5, é de se esperar que as crianças ainda sejam hipermétropes. Aos 6, na média, 1,75, que a gente sabe que em condições normais, a partir dos 6 anos, costuma ter uma diminuição constante, mas pequena, de 0,12 dioptria por ano. E que o astigmatismo também costuma ser baixo e simétrico, e a gente tem que ficar esperto toda vez que se acima de 1,5 que tenha diferença. O que está mudando um pouco o padrão disso? Eu vou pincelar um pouquinho isso um pouco mais para frente. A história da epidemia de miopia que a gente está tendo, então quem atende criança com mais frequência como eu, a gente vê que é nitidamente diferente de há 10, 15 anos. Então, as crianças estão ficando realmente míopes mais cedo, a coisa está andando mais rápido, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, como que a gente examina a criança? Então, assim, para examinar a criança, a maiorzinha, não é que eu falo, é proibido usar autorrefrator, mas a gente tem que ter experiência de fazer com retinoscópio. Para as menores, não vai conseguir colocar no Grins, então, ter a regra de esquiascopia, a gente tem que ter brinquedinho. E aí, aqui, ó, estou mostrando um dadinho que para mim serve tanto para ensinar a criança para o Edsnelling, que é o meu método preferencial quando eu mostro na tabela. Eu particularmente não gosto tanto com os desenhinhos. E por quê? Porque ele tem a mesma facilidade, só muda a direção, tá? Mas que é importante, ó, a gente não deve, porque já me vieram discutir um caso uma vez, a gente não deve usar o totipo isolado para medir a acuidade visual. O totipo isolado, na verdade, é uma prova, inclusive, para ver se é amblíope. O certo é a gente fazer em tabela, seja no projetor ou seja numa tabela tradicional de papel. E aí, o que devo prescrever, né? Então, quando que a gente não deve prescrever? Então, não tem necessidade de prescrição ótica quando, se o erro refrativo ele é pequeno e especialmente simétrico, se tem uma acuidade, você conseguiu tirar e a acuidade visual é normal em ambos os olhos, não tem nenhuma queixa de astenopia, isso é verdadeiro, não, e tem uma motilidade normal, sem uma foria significativa, não tem aquela alteração de CA sobial ou estrabismo. Só que claro, né, se fosse fácil assim, né, a gente não estava conversando, então de vez em quando é justamente e agora? E quando que eu prescrevo? Que isso é o que dá mais dúvida. Então isso vai ser baseado em alguns pontos: queixa, anamnese cuidadosa, porque a gente sempre tem que ser cuidadoso com a anamnese, então com criança não é diferente. Como eu disse, a acuidade visual, quando a gente consegue tirar, a alteração de motilidade, e claro, depende do grau, então aí eu vou depois destrinchar um pouquinho a história do raciocínio. Então vamos por partes agora. Então queixa. Então criança, muitas vezes, depende da informação trazida pelos pais. Então uma criança menorzinha, ela vai ficar falando, olha, eu fiz isso, ele está mais embaçado. Eu brinco até quando o pai e a mãe traz, eu falo, se a adulta às vezes percebe que está com uma dificuldade no dia do exame da CNH, você imagina uma criança. Então a gente tem que tentar ser um pouco mais paciente, tentar tirar, e às vezes existem sintomas indiretos. Então a criança, ela aperta o olho, ela vai toda hora para frente da televisão, você tem que botar para trás, ela está com a cabeça torta, tem algum sintoma, está com o olho vermelho, está tendo terçol de repetição, a gente tem que ficar esperto com queixa, que às vezes não necessariamente vai ser tão fácil, entre aspas, quando seria com um adulto. Então, a anamnese tem que ser cuidadosa mesmo. E aí, a história da queixa de astenopia, que é uma das coisas que mais dá dúvida, né? Ah, meu filho tá com dor de cabeça. Mas como que é essa dor de cabeça? Então, a gente tem que perguntar: é todo dia? Já acorda com a dor? É depois de voltar para a escola? No final de semana não tem? Porque tem outras coisas que podem dar queixas que simulam a astenopia. Olho seco, inclusive, porque antigamente é uma coisa que a gente não via em criança, agora a gente vê bastante. Excesso de atividade para perto, que aí veio a pandemia e deu um boliche na gente como oftalmologista, porque tá terrível, todo mundo com aula online. Então, postura errada, crise alérgica, que às vezes criança tem de outras causas, bruxismo, que também não é tão incomum, então a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso. E aí, falando um pouquinho da história da acuidade visual sem correção normal, a gente tem que lembrar que no hipermétrope, a acuidade visual é uma prova de esforço.
Então, a criança pode sim ter um grau mais alto, que justifica o que ele está reclamando, e mesmo assim ser 20/20, ser 1 na tabela. E reforçando, né, que na criança menor, como eu falei, eu gosto de fazer com Ezinho e reforçar também essa história de que o totipo isolado é para diagnóstico de ambliopia, ele não serve para fazer acuidade visual, tá? E não esquecer sempre de fazer motilidade ocular, porque de verdade, é muito, muito comum ser esquecida no exame. Então a gente não precisa ser estrabólogo, mas tenta pelo menos fazer um cover, é rápido, então fazer um cover simples, depois um alternado longe e perto, não é tão demorado, e às vezes dá uma pista valiosa. Inclusive assim, nossa, eu não sou especialista, mas pelo menos para a gente não comer bola, saber o que fazer, o que não fazer, ou quando encaminhar. Então, agora vamos entrar quando tem alterações. Então vamos imaginar uma criança então que você viu e que tem alteração de motilidade ocular. Tropia. Então, tropia é desvio manifesto, não é desvio latente. E aí, fazendo uma divisãozinha entre exo, que é o para dentro, e o exo, que é para fora. Então, a exotropia acomodativa. Essa é a mais fácil, é aquela que a gente aprende no livro, que cai na prova, né, do CBO, do especialista de título, que é o quê? Que seria um desvio moderado de 30 a 45 dioptrias, que é associado a uma hipermetropia mais alta, ou seja, tipicamente tem que ser maior que mais 3,5, e que isso foi encontrado sob cicloplegia com ciclopentolato. Porque eu também já vi criança que chega e tá lá, a refração dela é +1 e prescreveram óculos. Então lembra daquela história do CA sobre A? Para ter um desvio grande com +1, aquela CA sobre A tinha que ser altíssima, então não faz sentido, gente, não é esotropia, hipermetropia é igual óculos, não, a gente tem que saber raciocinar. E aí, quando acontece isso, você faz o teste do cover, você percebe que não tem grande diferença na medida com prisma para longe e para perto, então, ou seja, o desvio é igual, o tamanho do desvio é a mesma coisa. E qual que seria o tratamento? É a prescrição da hipermetropia total, e aí o desvio vai ser neutralizado. Então, essa é aquela típica questão de prova. Então, a esotropia acomodativa é igual ao óculos total, não se deve operar. Aí tem um outro tipo de desvio, que chama esotropia acomodativa com CA sobre A alta, que é aquela relação, então, de convergência acomodativa, que se traduz no quê? Que quando a gente faz o cover, o desvio é nitidamente maior para perto. Então, quando tem uma diferença grande desse ET, né, essa da esotropia, o longe, e aí quando você vê perto é muito maior, às vezes significa o quê? Que você vai ter que fazer a prescrição total, mesmo assim ainda vai manter o desvio para perto, e aí é quando entra aquela história de você prescrever bifocal. E aí, fazendo um parentezinho aqui, nesse tipo de desvio, tem que ser óculos bifocal mesmo executivo, que não tá fácil de achar hoje. Então, às vezes você até dá umas roubadas fazendo um bifocal com topo reto, mas o executivo é aquela que são 2 lentes cortadas, ainda existe lente empresa que faz, tá? E que tem que ser sob cicloplegia também. Por quê? Porque eu já fui avaliar uma criança como segunda opinião, que falou: "Olha, eu acho que é para bifocal executivo", a mãe até já tinha feito, aí não sei por que que decidiu ver, e na verdade a criança tinha sido cicloplegiada com tropicamida, e quando eu fui refazer a refração, ela estava era hipocorrigida. Então a gente, por isso que ciclo é importante da gente fazer com ciclopentolato. Aí, exotropia, que é o desvio para longe, para fora. A exo, gente, vocês para prescrever, vocês vão raciocinar como uma criança que não tenha desvio nenhum. E um tipo especial de exotropia, que é o exotropia intermitente, que é típico o quê? Às vezes para longe, para perto você até não percebe, mas para longe a criança está entortando, é um olho só, às vezes a criança fecha um olho na luz forte. É o mesmo tipo de raciocínio. Antigamente a gente tinha muito isso, quer dizer, ainda se faz, né, de lente negativa, que seria o quê? Ou você dá desconto, ou se a criança tem hipermetropia baixa, passar até lente de miopia, mas eu particularmente deixei de fazer isso, por quê? Por causa da história do defocus hipermetrópico causado por uma lente negativa, que pode suscitar o aumento da miopia ou aparecer a miopia de verdade, eu vou falar um pouco mais para frente. Então, quando é atropia, meio que entre aspas é fácil, porque ou você tenta lidar com isso como eu falei, ou fala assim: "Ah, eu vou te encaminhar para o estrabólogo". Agora o que que é a coisa mais comum na verdade? A gente ter foria, que é o que dá confusão. Então, eu vou falar das 2 forias mais comuns. Então, uma é a esoforia com excesso de convergência.
Então é um desvio que não aparece no cover simples, ele só vai aparecer quando você faz o cover alternado, ou seja, é o desvio que é latente, e aí você percebe que a criança é orto para longe ou tem uma ESO muito pequenininha, mas você vê que para perto a esoforia é maior e tem uma CA sobre A alta, por isso que está dando desvio. Então, nesse caso, o que é o tipo de queixa que vai dar? É o desconforto que é causado por causa desse esforço acomodativo constante feito para compensar o erro refrativo e manter a visão binocular, porque se ela está dando umas entortadinhas para perto, ela fica dando diplopia e ela precisa tentar consertar isso. E aí, nesse tipo de desvio, a maioria dos casos vai responder como? Você passando, então, a lente positiva, a criança quase sempre é hipermétrope, então você passa um pouco de grau para perto. Aí é outro tipo de foria que é bem comum até da gente ver, é a exoforia com insuficiência de convergência. Pensa que essa aqui é o oposto da outra. É orto ou uma exo pequena para longe, mas tem uma exo muito maior para perto, e aí você vai perceber que tem o ponto de próximo de convergência alterado, e aí ao contrário, ela não consegue convergir, então a foria é maior para perto do que para longe. Então, se você pega uma criança com uma hipermetropia baixa e você passa a hipermetropia e na verdade ela tem uma exo para perto, você vai só piorar, porque ela vai deixar de acomodar o que estava ajudando a compensar e vai desviar mais ainda, tá? Então, também vai dar sintoma com leitura ou trabalho de perto. Então, por isso que motilidade é importante, porque você vê que às vezes a mesma refração pode ser duas condutas completamente diferentes. E, como eu falei, se a gente passa hipermetropia, especialmente se ela for baixa, só vai aumentar a exoforia e vai piorar o sintoma. Então, a gente só prescreve hipermetropia parcial nesse tipo de caso, se por acaso, que não é tão comum, a criança tem exo para perto e tem uma hipermetropia mais alta, porque a gente precisa passar pelo menos alguma parte, porque senão a gente fica entre uma coisa e outra e não vai resolver. Existem, na verdade, mais combinações de foria com umas coisas meio maluquinhas, mas o mais comum é isso aqui, que pelo menos dá pra gente, como eu falei, não comer a bola e, se não tiver seguro, saber encaminhar. Mas o mais importante é não passar também coisa desnecessária ou deixar de passar o que deveria. E aí, o que responde bem? Com, às vezes, a prescrição parcial ou nenhuma, mas esse sim é o único tipo de desvio que melhora muito com terapia visual. O que é a terapia visual? É fazer exercício de convergência, tá? Quando tem essa foria para perto, exo. Então, agora, entrando em cada metropia em si. Como que a gente prescreve quando tem hipermetropia? Então, aqui eu estou pegando, então, as crianças que não têm mais desvio. Então, a gente vai raciocinar o quê? Agora, de acordo com aquela história da tolerância acomodativa. E lembra daquilo da idade, que o normal, com 5 anos, a regra da mão, a gente espera o quê? Que no máximo essa criança tenha 4. Se a criança já tem acima disso, ou seja, mais do que 5, mesmo que ela não tenha desvio, aí é um pouquinho diferente. A gente tem que tomar cuidado porque tem um risco de ter ambliopia bilateral. Então, aquela história da regra do desconto, da tolerância acomodativa, que ela perde um pouco do valor. Então, o desconto tem que ser menor, tá? Por quê? Porque às vezes o esforço acomodativo é tão grande que vai deixar de acomodar. Então, vamos dar um exemplo. Uma criança tem 5 anos e ela tem mais 3 sem desvio. Lembra da regra da mão? Mais 3. Se o máximo é 4 e a criança tem mais 3, ela está totalmente dentro. Então, a gente tem que perguntar bastante para ver se, na verdade, alguma queixa seja de outro motivo. Porque, teoricamente, 3, 2,5, 2, ela estaria tranquilamente conseguindo acomodar. Aí vamos pegar a mesma criança de 5 anos, se ela tiver 7. 7 está muito estourado do aqueles 4 que eu falei, ou seja, o esforço é muito grande. Então, aí a gente tem que pensar um pouco diferente, não adianta também dar um desconto muito grande, porque senão acaba mantendo, às vezes, as queixas, tá? Uma dica para esses casos são os sintomas indiretos que eu tinha falado, e não é incomum a criança, às vezes, chegar com uma história de que tem déficit de atenção, ou tem inquietude, uma criança que não para quieta, e você descobrir que ela é autohipermétrica. Eu já tive 3 crianças que estavam para começar a Ritalina, e a pediatra ficou insistindo, e eram crianças que tinham 8 graus de hipermetropia, uma outra tinha um 9, e tinha passado batido. Então, você vê como refração é importante. Então, como eu tinha falado, para resumir,
Nessas altas ametropias positivas, essa regra da tolerância ela não é respeitada então, por exemplo, se eu tenho 7, não dá para tirar 3, porque seria 4, é muita coisa, então a gente dá desconto menor, que vai variar, claro, aí da experiência pessoal de cada um, a gente não deve prescrever total, também não, mas vamos dizer que esse desconto, dependendo da metropia, pode ser de meio até 1,5, tá? E outra coisa que é importante, gente, desconto é sempre igual em ambos os olhos. Então esqueçam aquelas histórias de, eu vou dar desconto de 1/3, de 2/3, de não sei o quê. Então imagina que a criança é um pouco anisométrope, 5 e 6, por exemplo, ou 4 e 6. Se você for dar um desconto de 2/3, fica completamente diferente, significa que está com a acomodação diferente. Então, se a gente vai dar o desconto, ele tem que ser igual. Se eu vou tirar um, é tirar um dos dois olhos, tá bom? E aí, falando ainda um pouquinho de hipermetropia nas não estrábicas, com queixa visual e com hipermetropia baixa. É ter bom senso, como eu falei. Então, as crianças não são iguais, por isso que é importante demais a gente ver. Tá indo mal na escola? Volta sempre com o olho vermelho, fica tendo terçol de repetição, para a gente decidir. Essa dor de cabeça, será que é sinusite ou é outra coisa? Então, muitas vezes, não tem nada a ver, a gente não precisa prescrever nada na criança, tá? Bom senso. Quando que a gente vai pensar em talvez prescrever? Quando, mesmo que esteja dentro daquela metropia, a metropia esteja dentro daquela tolerância acomodativa que eu falei. Então, mesmo exemplo, uma criança de 5 que tem 4 cravado de grau, você fala, putz, 4 está na trave. Criança não tem queixa nenhuma, tá tudo normal, você não precisa fazer absolutamente nada. Agora, se a criança lá está com dificuldade escolar, tem uma astenopia que parece realmente estar típico, uma dor de cabeça que você já investigou outras coisas e não se justifica. Apesar de uma utilidade normal, e depois qualquer coisa você pode até também fazer essa avaliação paralela com o otorrino, ver com o dentista, e aí viu que o psicopedagogo e com o psicólogo se mantém, então aí também não precisa também se a ferro fogo, mas me falaram que se tem 5 anos e tem 4, dá para deixar sem nada. É isso que eu falei do bom senso, então às vezes a gente passa sim um pouquinho, se o resto você acha que não tem nada que justifique aquela dor de cabeça, tá? E aí você vai passar parcial, porque a criança não tem desvio. Lembrando também, gente, que crianças com atraso, elas são mais hipoacomodativas, então a gente tem que também roubar um pouquinho daquela regra que eu falei, tá bom? E aí vamos entrar em miopia agora. Então, criança pequena e pré-escolar. Se o grau de miopia for baixo, até 2, 3, em princípio a gente pode só acompanhar, até porque o mundo de uma criança muito pequenininha, ele é de perto. Então ele só vai o quê? Brincar com as coisinhas dele, não vai ficar lá, eu tô lá olhando o passarinho no céu. Então não precisa necessariamente prescrever, né? Só se for uma metropia mais significativa. E aí por quê, inclusive agora? Por causa dessa história do defocus, que é provocado pela lente corretora, eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas claro que a gente tem que orientar os pais, por quê? Porque não é normal a gente encontrar miopia em criança, então se você já encontrou, a gente tem que no mínimo fazer controle e ser muito firme com a história do controle eletrônico portátil, porque infelizmente celular e tablet virou babá hoje em dia, e a gente sabe que inclusive isso é uma recomendação mundial, crianças até 2 anos não deveriam ter contato nenhum com o celular, tá? E é uma coisa que a gente vê. Nos escolares, então, já está na escola, então, claro, agora está um pouco mais complexo, porque as crianças estão vendo aula online, mas vamos imaginar que estivesse na escola e uma hora, Deus quiser, a gente vai voltar. Então, você tem que prescrever, porque você também não pode, também, não quero passar nada e vai prejudicar o desenvolvimento da criança, né, numa fase que é importante. E lembrando, não tem nenhuma evidência de benefício de prescrição parcial no controle de progressão de miopia, porque antigamente o pessoal achava isso. Vamos passar um pouquinho a menos para ver se não piora. Na verdade, não tem que passar nem a mais nem a menos, tem que passar o que tem que passar da miopia. Então, para falar isso que eu ia comentar um pouquinho sobre a epidemia de miopia, né? Então, o que seria uma alta miopia? E que não é esperado, mas que infelizmente a gente está encontrando muito. É um equivalente esférico maior do que -5 em cada olho. Das teorias principais, as duas mais em voga, uma delas é o defocus hipermetrópico, a outra, o excesso de atividade para perto, que é o eletrônico portátil, vulgo, celular, tablet. Aí, claro, tem também a história da falta de iluminação natural, então por isso a importância da gente fazer estímulo de atividade outdoor. Tem também o mecanismo neural da dopamina.
Então, eu vou falar rapidinho só da história do defocus. Então, se a gente lembrar de novo o olhinho esquemático, né? Então, o míope, o passarinho vai cair o quê? Antes da retina. Então, a gente é obrigado a colocar uma lente corretora divergente para colocar a imagem no lugar, certo? Só que, quando a gente faz isso com óculos, o que vai acontecer? A lente, ela vai conjugar a imagem aqui, certo? Só que nessas regiões mais periféricas da retina, ela na verdade não está correspondendo. Veja que ela está criando uma correção hipermetrópica, tá? E aí essa área, que é chamada então a área de defocus, isso já tem vários trabalhos demonstrando que isso estimula o crescimento axial. E aí, como eu falei, vários trabalhos, e é nisso, inclusive, que se baseia a correção com alguns desenhos de lente de contato, tanto gelatinosa, uma delas está chegando no Brasil, e aí, o princípio da ortoceratologia também. Então, entrando agora no astigmatismo, a gente está indo para a parte final da aula. Então, idade, é importante a gente investigar, tá bom? Por quê? Porque também é importante por causa de ambliopia. Crianças pequenas que têm um astigmatismo pequeno, bilateral, simétrico e regular não precisam ser corrigidas, inclusive muitos astigmatismos somem com o tempo. E aí, o astigmatismo limítrofe, que aqui eu estou chamando o quê? De 1,5 a 2, a gente tem que acompanhar. Por quê? Porque tem risco de ambliopia meridional. Então, o que é astigmatismo quase sempre? É uma diferença entre os dois meridianos, e aí, se ele for significativo, a ambliopia pode ser em um dos meridianos, que não está corrigido, então a gente tem que ficar esperto também com isso. E quando a gente decide prescrever, a prescrição deve ser total, tá? Então não tenham medo, não esqueçam de fazer o exame sobre cicloplegia, mas o que a gente sabe? Que tolerância de criança para correção é muito boa, então não tenham medo de, para criança aguenta tudo. Tanto que a professora Leide de Beirão, que foi meu mestre, fala inclusive coisa errada, então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Criança tem muita tolerância para se acostumar. Então aqui é aquele momento da pausa, né, apesar de que acho que a aula está gravada, que é o bendito do quadro resumão. Isso é da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, é fácil, vocês entram no site, tem, mas é mais ou menos um resumão. Então, né, miopia desde que seja simétrica. Então até 1 ano, às vezes até 4 você não faz nada. De 1 a 2 anos, 3, para mais já tem que prescrever. De 2 a 3 anos, aí vai diminuindo esse limite. E hipermetropia. Então, ó, você vê que ele está sendo até elástico com esses 6 aqui, mas mais ou menos quando, ó, acima de 2, 3 anos, 5, gente, a gente já tem que ficar esperto, e se ela for simétrica e não tem desvio, a gente pode fazer a prescrição, como eu falei, lembra? Tem uma faixa, aí claro, de experiência pessoal de cada um, mas criança que não tem desvio pode sim ser dado desconto, mas não pode ser muito. Então, é 7, vou descontar 4? Não pode, tá? Aí, quando tem desvio, tem aqui o astigmatismo, se fosse médico, e nas anisometropias, lembrando que em hipermétropia a gente tem que ficar mais esperto, porque a tolerância para criar ambliopia em hipermétropia é bem menor do que para míope. Então, hipermétropes com uma aniso de 1 já pode causar ambliopia. E aí, antes de prescrever, numa criancinha que a gente já consegue tirar alguma informação, tentem refinar a refração subjetiva. Então, como? Porque a gente sabe que numa criança menor, ela pode não saber responder se está melhor com esse ou com esse, porque se adulto não consegue, você pensa numa criança. Mas sabe uma coisa que isso eu lembro lá da minha época de ambulatório, lá de Ribeirão Preto, da USP. A gente testa, às vezes, a rapidez. Então, por exemplo, tem um cilindro significativo. E aí você está na dúvida se o eixo é 10 ou é 5. Ué, coloca no 10 e mostra o E. Depois você troca para o 5. Aquele que ela acertou todos os E's e foi mais rápido é o eixo correto. Então a gente tem que, se a gente está se dispondo a atender criança, a gente também tem que ter um pouquinho de paciência. Nas maiores, eu acho que compensa para quem tem bastante atendimento ter uma armação de prova infantil, tá? Então, essa aqui tá só de ponta cabeça, vocês podem ir pela haste, mas era porque ela não para ao contrário, mas era só para mostrar, tá vendo? Ó, que tem todo esse negocinho aqui, só que ela é toda maleável, mas tem onde a gente encaixa, tá? As lentes. E ter brinquedinho, ó, ter umas coisinhas para divertir o paciente, para dar uma distraída, porque pensa, tá pingando colírio, que é chato, que embaça, a gente tem que ter um pouco de paciência também com a criançada. Então, falando das lentes, para a gente melhorar o conforto e a adaptação. Então, o tamanho da armação é muito importante, ele tem que ser o menor possível e tá bem ajustadinho no rosto da criança, é o tamanho dela,
Material de armação, crianças menores, gente, eu particularmente sempre oriento o pai a fazer de acetato de silicone, porque eu falo bem assim, seu filho não vai ficar dentro de uma bolha, ele é uma criança, ele vai brincar e ele pode cair e quebrar o óculos, então a armação de metal, gente, para criança pequena, é perigoso, pode dar uma ponta que fura o olho literalmente, né. Material da lente, de preferência Trivex, então Trivex ele é um material que ele é leve como acrílico, com uma qualidade de resistência como o do policarbonato, até maior, e inclusive recentemente ele teve uma quebra de patente, então já está tendo uma repercussão de valor, porque antes Trivex era muito mais caro que poli, mas sempre que dá, Trivex é melhor mesmo. Distância ao vértice, tem que ser uma ótica que saiba, então tem que ser a menor possível em criança que tem grau alto. É importante ser uma ótica que está acostumada, porque a criança não para quieto e é importante essa história de alinhar o centro óptico. Índice de refração para esses casos que a gente pega que tem grau muito alto, né. Então se você dá uma lente alto índice, a lente fica mais fina, fica mais leve, tá. Melhora a estética, o peso, a distorção e a magnificação da imagem, especialmente para hipermétrope tem isso que chama lente superasférica. E aqui que eu ponho no final de deixar a criança escolher. Então numa criancinha um pouco maior, eu sempre gosto que a criança tenha uma participação, porque não adianta você querer um Ray-Ban bonitinho que é roxinho, mas a criança gostou de uma outra que é rosa, chiclete. Ela vai ficar com birra e não vai querer usar o óculos. Então, assim, desde que seja apropriado, deixa a criança ser feliz e escolher também. Não queira empurrar, eu sempre falo isso para os pais. Senão ela vai rejeitar, não vai querer usar. E é importante também ter a atitude positiva em casa, porque a criança escuta. Ai, coitada, tá de óculos, a criança não usa. Deixa eu só tomar um gole d'água. Desculpa, gente, nossa, me deu uma garganta. Então aqui é só para mostrar. Então essa que é a armação de silicone que eu falei: "Olha lá, a criança tá bonitinha, ela tinha uma isotropia acomodativa, bonitinha com os óculos". Então essa que é de silicone, que é super maleável, aqui seria um exemplinho de acetato, e acho que era isto. Então não sei